Bom dia, igreja. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu vou compartilhar com vocês o momento das ofertas. Como é o costume da nossa igreja, quem vem aqui na frente costuma contar a sua história de vida, sua experiência em relação às ofertas que vão engajar os irmãos. E aí eu fiquei pensando, e aí eu decidi contar não a minha história de vida, mas a nossa história de vida como igreja. Eu fui batizada há 20 anos atrás, e a maioria dos cristãos eram solteiros. Como que as coisas mudaram, não? Éramos jovens, desempregados, a maioria tinha acabado de formar no ensino médio, e fazer faculdade era algo tão difícil que ser universitário naquela época era fazer parte do grupo super privilegiado. A maioria de nós não fazia parte desse grupo, mas algo incrível acontecia conosco. Estávamos no centro de Belo Horizonte todos os dias. Não me pergunte como. Estávamos desempregados, lembra? Nossos pais não nos davam dinheiro, pois éramos jovens e não trabalhavam. E eles não nos davam dinheiro nem para o culto, nem para saídas, nem para nenhum outro compromisso da igreja. Então tínhamos que fazer várias coisas, vários bicos para conseguir dinheiro. Mas Deus sempre trouxe a existência dinheiro de onde não existia. Isso é incrível. De formas mais inesperadas. Além disso, como andávamos a pé. Nossa, como éramos magros. Dividíamos os lanches e nossas saídas não tinham muita fartura, mas como estávamos felizes. Tínhamos um sonho, amizades verdadeiras. Como era especial poder pensar nisso e ter amizades verdadeiras e falar isso para as pessoas. Discipulados que eram verdadeiras terapias, porque compartilhávamos os segredos de nossas almas, nossos sonhos, medos, inclusive nossos pecados. Eu já disse que não tínhamos dinheiro? Nem carro, nem casa própria. Mas éramos fiéis nas nossas ofertas e fazíamos até ofertas especiais no fim de cada ano para ajudar na missão de sustentar irmãos que iam para outras cidades e plantar outras igrejas. E aí, o que isso tem a ver? Eu gostaria de ler uma escritura com vocês. Fique em Deuteronômio 6, vou ler do 10 ao 18 e do 24 ao 25. Vou ler o celular, fica mais fácil. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dará a vocês terras com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, que só Ele presta culto, e jurem somente pelo seu nome. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos deles e decretos que Ele ordenou a vocês. Façam o que é bom, justo perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que fôssemos sempre bem-sucedidos e fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Nós estamos sendo preservados. Embora alguns de nós tenham ficado doentes, a maioria de nós tem estado com muita saúde. E hoje nós vivemos em tempo de fartura.
Fartura financeira. Eu sei que estamos no meio de uma pandemia e todos temem não só por suas vidas e da vida de seus familiares, mas também por seus empregos. Só que desde o começo eu vejo Deus preparando meios de nos proteger e não nos deixar faltar nada. Ontem, quando eu estava preparando as ofertas, eu perguntei para o Léo como estavam as ofertas da igreja, porque eu, como a maioria, imaginei que elas tinham diminuído. Também perguntei sobre os irmãos, e se eles continuavam em seus empregos, se haviam precisando de ajuda. A resposta me deixou muito feliz, porque a maioria dos irmãos tem se mantido fiéis às ofertas. As despesas com os salários, aluguéis, as manutenções da sede estão em dia. Quanto aos que ficaram desempregados, ele soube me dizer que 3 solteiros estavam e os casados ele não soube me informar. Mas foram poucos, porque a maioria estão recebendo seguro-desemprego ou auxílio emergencial. E alguns estão recebendo a ajuda do Ministério Samaritano. Então, meus irmãos, diante disso tudo, eu peço a Deus que continue mantendo vocês um coração fiel em relação às ofertas. E eu peço também a Deus que aqueles que por algum motivo estão com dificuldade, que Deus possa ajudá-los em tudo, seja financeiramente, ou seja para conversar mesmo sobre o coração a respeito disso, sobre o que tem precisado. Porque é muito especial a gente poder se manter fiel às ofertas mesmo em tempos tão incertos como esse. E eu gostaria de fazer uma oração. Deus eterno, querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre tem sido fiel a nós, mesmo quando somos infiéis ao Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, não nos tem deixado faltar nada. Obrigada, Deus, por ofertar, trazer para o Senhor nosso dinheiro, é um privilégio. Um privilégio, Pai, que não merecemos, porque na verdade tudo que temos é teu. E o Senhor nos permite trazer de volta para o Senhor aquilo que o Senhor nos dá. Por favor, aceita as nossas ofertas e nos conduza para um ótimo culto hoje. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Bom dia, irmãos, amigos, queridos. É um prazer estar aqui e compartilhar a ceia com vocês, ceia do nosso Senhor Jesus. Vamos para João, capítulo 16, versículo 33. É uma escritura bem simples, porém, deixa eu falar um pouquinho. Imagine vocês, se vocês estivessem sabendo que alguém muito querido iria morrer, e essa própria pessoa falasse para vocês que dentro em breve ia morrer. Como seria o seu coração? Como você ficaria? Que expectativa você teria? Essa foi a vida de Jesus. No versículo 33 ele fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus mais uma vez nos inspirando, dizendo coisas tão emocionantes que a gente não tem nem falar. E os discípulos naquele momento estavam passando muitas turbulências, principalmente emocionais, pois Jesus estava falando aqui antes como seria a sua morte e que eles ficariam muito tristes com a sua morte, mas que a morte dele era necessária, a morte dele era precisa, e que a morte dele traria uma alegria para eles que eles não sabiam ainda. Tanto que quando Jesus partiu, os discípulos realmente tiveram uma grande alegria, depois da sua morte, obviamente, em saber os planos que ele deu para a gente. E talvez essa seja a sua cena hoje. Você está triste por causa do desemprego, você esteja triste por causa da pandemia, ou porque você não consegue fazer as coisas que você queria. Só que o que Jesus falou? Jesus foi claro. Ele falou assim: neste mundo vocês terão aflições, porém tenham ânimo, que ele venceu o mundo. Então, irmãos, a ceia representa isso, representa a vitória de Jesus na cruz por cada um de nós. Então, desse momento em diante,
Vamos pegar a nossa tristeza e vamos nos animar. Vamos pôr a fé em ação, que é isso que importa. É isso que Jesus morreu, para que a gente fosse salvo e agradasse a Deus aqui em diante. Vamos orar. Senhor e Deus Pai, nosso querido Deus Santíssimo, imortal, perfeito, o Senhor, Pai, que é digno de toda a bondade, Pai, de toda a nossa boa ação. O Senhor, Pai, que é digno realmente de todo louvor, Deus. Nós queremos adorar o Senhor, Deus, e agradecer pela morte, vida e ressurreição de Jesus, Deus. E nós sabemos, Pai, que Jesus ele morreu por um propósito, Deus, para que a gente fosse salvo, para que Ele demonstrasse todo o seu amor na cruz, Deus. E esse amor, Pai, não foi em vão, Deus. Nós estamos aqui para dar o melhor que nós podemos, Pai. Então, nos ajude, Deus, a entregar nossas vidas ao Senhor e a louvar o Senhor, Pai, como a gente dá, e louvar o Senhor, Pai, com o nosso melhor, né? Em tudo que a gente consegue fazer, Deus, Senhor. Cuida do nosso culto e anima nossos corações, como o Senhor fala aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema da nossa pregação é fé em Cristo para vivermos um cristianismo relevante. Então, esse é o tema da mensagem. Vou repetir para aqueles que gostam do tema e anotar. Fé em Cristo para vivermos um cristianismo relevante. Bem, boa parte de nós sabemos que o Brasil é um país bastante religioso, na verdade. Estava fazendo algumas pesquisas e vendo, na verdade, algumas pesquisas recentes que apontam que 81% das pessoas se declaram cristãs. Sendo dessas pessoas, 50% se declaram ligadas ao movimento de igrejas católicas e 31% de igrejas evangélicas. Ao contrário, então, da Europa, o Brasil tem caminhado um mantimento de número de pessoas que se autodeclaram cristãs. Porém, como que isso se revela na prática? Será que o Brasil tem dado bons sinais de amor, de justiça, de busca pela igualdade? Será que nós lá fora somos referências? Porque temos esse dado que eu acabei de dizer de pessoas, de 81% das pessoas que se declaram cristãs. Será mesmo que o Brasil é essa referência? Talvez você concorde comigo e pense, não. Qual é o problema, então? O que há de errado? A gente tem estudado Colossenses e iniciamos falando que a ideia do livro de Colossenses é trabalhar o pensamento focado na pessoa de Jesus. Pensar em Cristo, em quem Ele é, e ao mesmo tempo quem nós somos em Cristo. Então Paulo ele começa a trabalhar isso muito bem na carta de Colossenses. Cristo é isso, e vocês, por causa de Cristo, por conta da supremacia de Cristo, vocês são isso. Isso é interessante porque à medida que Paulo apresenta então quem é Cristo, ele espera que os leitores sejam afetados por esse conhecimento de Cristo. E à medida que eles fossem afetados, a sua vida seria transformada. E é isso que a gente vai ver aqui pela manhã. A gente vai perceber que a ideia que Paulo quer trabalhar é: olha, vocês são tudo isso em Cristo. E isso é o que vocês receberam em Cristo. E porque vocês receberam algo em Cristo, vocês podem viver de uma maneira como Deus espera que vocês vivam. Vocês podem vivenciar coisas extraordinárias. Então, o meu desejo nessa manhã é que a gente possa, de fato, ter um cristianismo que seja relevante. Amém? Então, vamos ler Colossenses, capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 3, inicialmente a gente vai ler do verso 1 ao 4, a gente vai por partes. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Como eu falei, é comum que Paulo sempre comece os escritos dele trazendo uma série de indicativos. Isso é que vocês são em Cristo, para que depois ele possa trazer uma série de questões imperativas, ou seja, um conjunto de características, de ações que são esperadas por essa mudança, ou de acordo com o que você é. Então, semana passada, a gente percebeu, através de Colossenses capítulo 1, que o cristão, ele é santo, ele é inculpável, ele é livre de qualquer acusação. E aqui a gente já percebe, no verso 1, ele dizendo algo, que vocês ressuscitaram com Cristo. De novo, indicativo. E porque vocês ressuscitaram com Cristo, agora procurem e pensem nas coisas do alto. Imperativo. Está vendo como essas duas coisas se relacionam muito bem quando a gente percebe nos escritos de Paulo? Então Paulo, ele chama a atenção. Vocês passaram pela ressurreição, os cristãos, e agora houve uma mudança de estado. E uma vez que isso ocorreu agora, é importante, isso torna-se possível que vocês pensem nas coisas do alto. E quando a gente pensa nos pensamentos, é interessante pensar como os pensamentos eles nos formam, não é verdade? Pesquisas recentes têm mostrado claramente sobre isso. Várias teorias psicológicas têm mostrado como o pensamento ele tem um aspecto formativo na nossa vida, como ele influencia no nosso comportamento. Isso é interessante porque a própria Bíblia já dizia isso há muito tempo. Se você pegar as escrituras de Provérbios 4, 23, na versão NTLH, você tem justamente isso, falando: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa. O que cativa a sua imaginação? O que mais cativa a sua imaginação? É o seu trabalho? É a sua faculdade? É a sua escola? É as redes sociais? É a TV? Como é que costumeiramente você para ficar pensando, para ficar meditando, que ganha tempo e espaço na sua agenda? Isso é algo que a gente precisa refletir. O primeiro conselho, então, que eu daria essa manhã é: cuide dos seus pensamentos. Cuide de onde você está colocando, cuidado com o que você pensa. Então, quando Paulo ele diz para nós pensarmos nas coisas do alto, Paulo não quer dizer que um cristão ele deve ser um alienado. Ele não quer dizer que o cristão ele deva então, ao pensar tanto nas coisas do alto, se esquecer das coisas que estão à sua volta, sendo talvez alguém insensível às coisas do mundo, às calamidades, aos problemas e às dificuldades. Não é essa a questão que Paulo quer levantar. Pelo contrário, se nós pensamos nas coisas do alto, isso nos dá base, inclusive, para amar e pensar nas necessidades do nosso próximo. Pensando nas coisas do alto, a gente vai conseguir se importar com aqueles que tanto necessitam de nosso auxílio, de nossa ajuda. Então não era isso que Paulo queria dizer. Paulo também não quer dizer que nós não devemos pensar em nada que seja terreno, como pagar as nossas contas, como buscar um tipo de trabalho, buscar alguma formação acadêmica, ou até mesmo algum grau de entretenimento. Não é isso que Paulo quer dizer aqui, quando ele chama as pessoas a procurarem e pensarem nas coisas do alto. O que ele quer dizer é que isso não deveria tomar uma proporção de tempo tão grande na nossa agenda, ao ponto de a gente não se concentrar mais nas coisas do alto. Essa era a grande questão que Paulo queria trazer para os irmãos. Porque Paulo ele entendia que existiam muitas perdas nesse processo se eles deixassem de pensar nas coisas do alto. Se eles ficassem se preocupando demais com as coisas do mundo, eles perderiam Jesus como alvo. Aquele que pensem nas coisas do alto, aonde Cristo está assentado, perderia o foco à pessoa de Jesus. E assim eles perderiam a oportunidade, sem dúvida nenhuma, de progredirem espiritualmente na fé. Talvez até de serem agentes que seriam afetados por conhecer mais desse Deus. E assim deixando de ser pessoas relevantes nos seus ambientes também. Então, de novo, o que cativa os seus pensamentos? Talvez você que nos visita esteja
bem, Pérez, eu tenho que necessariamente pensar nas coisas do alto. Por que faz sentido que eu pense nas coisas do alto? E o que é essas coisas do alto? A gente vai trabalhar isso um pouco melhor. Mas desde já eu quero dizer para você que se você não pensa nas coisas do alto, você vai ter sua vida guiada por outra coisa. Por mais que às vezes você nem pare para ficar pensando, você pode estar sendo formado a pensar determinadas coisas, dependendo de onde você se alimenta constantemente o seu tempo. Eu vou dar um exemplo. Talvez você pense, passar tanto tempo no trabalho, e ter uma carreira profissional é o que vai dar sentido e esperança para a sua vida. Talvez você pense que um relacionamento romântico vai trazer sentido e esperança para você. Você está tão envolvido com determinadas coisas que automaticamente esses pensamentos vão estar sendo presentes na sua vida. E a verdade é que quando a gente então concentra os nossos pensamentos para fora de quem Deus é, o autor da vida e o Criador, existem muitas perdas neste processo. A gente perde a oportunidade, e a verdade é que a gente até se contenta com muito pouco. Agora, quando nós cativamos os nossos pensamentos no alto, nós podemos certamente desfrutar de uma plena satisfação em quem Deus é. Portanto, o problema do mundo não é pensar muito em Deus, mas é pensar pouco em Deus e nas coisas do alto. No verso 3, ele continua reforçando: uma vez que vocês morreram, uma vez que vocês ressuscitaram, aí ele continua no verso 3: pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Deus. Vocês morreram. Ele está falando para os cristãos: olha, você cristão, velho homem já foi, as coisas do passado já se foram. Na medida que vocês tiveram uma fé com Cristo Jesus, tiveram um encontro real, o velho homem ficou para trás. O homem egoísta, o homem que só pensava nos seus próprios desejos, os próprios desejos carnais da carne, que tinha sonhos pessoais e egoístas, ficou para trás. Agora vocês têm uma nova agenda. Deus te chamou para uma nova vida. Aquele homem ficou para trás. Você cristão, se lembra com constância disso? A cada manhã eu morri. Miqueias passado ficou para trás. Eu fiquei para trás. As coisas novas que agora eu tenho em Cristo. E aí ele fala sobre isso, que nós temos uma nova identidade então em Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. E a base então para a gente poder pensar nas coisas do alto, mortificar a nossa carne, não é a gente tentar realizar as obras por si mesmo. A base para a gente tentar mortificar a nossa carne, sem dúvida nenhuma, é a fé. A fé de que nós morremos. É porque morremos que podemos viver em Cristo. Amém, irmãos? Se a gente não tem fé de que nós morremos, que nós passamos por um velho homem, o velho homem ficou para trás, você não vai conseguir viver a vida que Deus te chama para viver. Se você não tiver a fé de que agora você pode ter ações que sejam condizentes com o estado que Deus te tornou, dificilmente você vai avançar e progredir na sua fé. É preciso ter fé. E é isso que Paulo está querendo resgatar. Vocês morreram, vocês ressuscitaram, vocês morreram. Ficou para trás. Sua vida está escondida com Cristo. Agora vocês podem realizar as obras. Agora vocês podem procurar as coisas do alto. Agora vocês podem buscar as coisas que são mais essenciais para a vida de vocês. Agora, porque vocês morreram, porque vocês ressuscitaram. Isso é interessante, né? Porque em uma outra linha lógica, se a gente pensar em todas as outras religiões, qual é o tipo de ideia que você tem? De uma busca, você realiza as coisas para que você seja aceito ou para que você seja transformado. Pega a base de qualquer religião, você vai perceber isso. Você tem que fazer um conjunto de coisas para que finalmente então esse Deus possa te dar uma aceitação. Fale: olha, parabéns, agora você pode entrar nos céus. Mas no cristianismo é completamente diferente. Nós reconhecemos que só somos aceitos por Deus porque um dia a sua graça nos alcançou. E porque a sua graça nos alcançou, eu posso caminhar, eu posso ter ações que sejam condizentes com o estado em que Deus me transformou. Isso diferencia o cristianismo de toda a religião. A obediência, então, ela é uma resposta ao favor de
Deus. Eu não quero comprar o amor de Deus, eu já tenho o amor de Deus. E agora eu posso andar, eu posso caminhar. Em outras palavras, eu posso lutar agora para ser um bom marido, eu posso lutar agora para ser uma boa esposa, no caso das mulheres casadas. Eu posso lutar para ser um bom estudante, eu posso lutar para ser um bom filho, não porque eu tenho em mim mesmo virtudes próprias, por mim mesmo, forças próprias para ser e exercer bem esses papéis, não, mas é por conta da misericórdia de Deus, porque eu sou guiado pelo seu Espírito Santo, eu fui transformado, eu passei pela nova vida, é que eu posso viver essa nova vida de uma maneira digna e excelente. Então, o cristão genuíno, ele entende que o estado que ele estava era um estado de miséria. Quando Deus encontrou boa parte de nós, vamos ser sinceros, qual era a sua situação? Qual é? A gente às vezes se esquece disso. Por que a gente às vezes não para no nosso dia para refletir? Deixa eu lembrar quem eu era. Deixa eu lembrar de onde Deus me tirou, do estado de miséria que eu estava. No livro O Peregrino, de John Bowlby, tem uma parte que ele fala que é muito interessante. Tem um personagem que se chama Cristão, que ele retrata a graça dessa seguinte maneira: ele desistiu de sua glória pelos pobres, ele fez de muitos peregrinos príncipes, embora por natureza nasçam como pedintes sobre montes e estrumes. Éramos pedintes, irmãos. Estávamos fadados ao fracasso, presos na nossa ignorância, presos em pecados. Achávamos que estávamos libertos, mas estávamos escravizados em nossos pecados. E aí no verso 3 a gente tem isso: olha, agora, porque vocês ressuscitaram, porque vocês passaram para uma nova vida, vocês têm uma vida agora que está escondida com Deus, tem promessas que estão sendo garantidas. E de modo que no verso 4 que eu falei, quando Cristo voltar, a gente vai ser manifestado em glória, nós teremos nossos corpos glorificados, transformados, passaremos por um estágio onde não mais haverá tantos desafios e tantas dificuldades como nós temos. Verdadeiramente nós seremos transformados, estaremos plenamente satisfeitos com o autor da vida, o nosso Deus. Amém? Você tem fé nisso, irmão? Você anda com essa fé? Você anda com essa fé de que, olha, eu não importa as coisas que estão acontecendo nesse mundo, eu sei o meu endereço final, eu sei para onde eu estou indo. Isso me dá força, é isso que me dá base para pensar nas coisas do alto. Lembrar sempre. Amém, irmãos? Então agora a gente precisa caminhar pela fé. A fé é que em Cristo eu posso mortificar a carne, eu posso deixar o velho homem e a minha natureza pecaminosa. E por que a gente precisa mortificar a carne? Porque apesar de sermos cristãos, apesar de termos recebido o Espírito Santo de Deus, ainda existe a velha e má natureza humana em cada um de nós. Não é verdade? Ainda há. E é por isso que a nossa orientação, a orientação bíblica é para que a gente possa mortificar, matar a nossa carne. Existe a natureza humana e a gente precisa mortificar. E de novo, a base para a gente mortificar começa com o entendimento de quem nós somos, da nossa transformação. Ou seja, a base para modificar é a nossa fé em quem Cristo nos tornou. E às vezes eu sinto que muitas quedas frequentes que nós temos no nosso dia a dia, às vezes você cai de forma recorrente em determinadas coisas da sua vida, seja mentira, seja pornografia, seja a ira, seja a falta de paciência, porque no fundo, muitos de nós não estamos andando com a fé necessária de que Cristo nos transformou por completo, que eu posso viver a vida que Ele nos chama. Às vezes a gente duvida disso. Às vezes a gente duvida, será mesmo que eu vou ser capaz de vencer isso? Será mesmo que eu vou conseguir vencer essa dificuldade?
às vezes, a nossa incredulidade é o nosso pior inimigo para vencer. E é triste saber que, em relação à matéria de fé, alguns de nós estão respirando por aparelhos. Talvez a fé de alguns aqui estejam muito baixa. Uns talvez estejam aqui apáticos. E talvez nessa manhã Deus esteja falando para você: quando é que você vai confiar em mim? Quando é que você vai colocar a confiança de que eu te tornei Deus? Quando é que você vai colocar essa confiança de que eu fiz nova todas as coisas? Quando é que você vai reconhecer que eu sou o Senhor da sua vida? Talvez nessa quarentena você tenha descoberto que aquilo que você achava que era fé, nem sequer se pode chamar de fé. Talvez você andou com mais medo do que o distante. Medo de perder o emprego, medo de perder... E olha, irmãos, eu sei que os medos vêm. E os receios, eles acontecem. Mas quando a gente olha para Jesus, nós temos certeza de que nele podemos ser renovados, crescer, andar, caminhar com fé e acreditar que eu sou filho de Deus. Acreditar que Deus vai guardar e vai cuidar, apesar dos desafios que me cercam. Olha, se você quer vencer as suas dificuldades, você pode ir fazendo um monte de coisas. Pode colocar um tanto de regras para que você tente simular e se aproximar do ideal que você acha que é a vida cristã. Você pode colocar um tanto de regras, mas você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver fé. Você pode fazer determinadas ações, tirar tudo que você imagina, se precaver, se prevenir. Mas se você não tiver fé daquilo que Deus te tornou, tudo isso será inútil. Então vamos continuar em Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao 14. Diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas obras que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha só que interessante. Ele começa dizendo: assim façam morrer. Então, assim, já que vocês morreram, como a gente viu no verso 3, já que vocês ressuscitaram com Cristo, como a gente viu no verso 1, agora façam morrer coisas que são frequentes na sua vida. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, deixe para trás de novo o velho homem com essas características. Isso precisa ser abandonado, esses pecados precisam ser abandonados. E aí ele começa a listar imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Por que largar o pecado, então? Por que nós deveríamos lutar para abandonar os pecados? Certamente porque o pecado é destrutivo. Ele mata a sua mente, ele afeta o relacionamento com o seu próximo, o seu relacionamento com a família. Sem dúvida nenhuma, alguém que está envolvido no pecado, ele traz um mal às pessoas à sua volta. Relacionamentos têm sido desfeitos devido à imoralidade sexual.
famílias têm sido desfeitas por causa de adultérios. Impureza leva muitos a serem escravos da pornografia. O que a ganância não faz no nosso meio, irmãos? Faz com que muitos queiram receber cada vez mais, e se importando e se preocupando pouco com os próximos, e se importando pouco com a desigualdade. A ganância gera isso também no coração dos homens. Então o pecado ele tem um efeito negativo e afeta as outras pessoas. Às vezes você pode falar assim, não, esse meu pecado aqui ele só vai afetar a mim mesmo. Mas de uma maneira talvez indireta, ele ainda assim acaba afetando outras pessoas. Mas o principal motivo que a gente deveria abandonar o pecado não é por conta de todos esses efeitos que são devastadores. O principal motivo que deveria levar a gente a querer se esforçar para largar os pecados é acreditar que isso leva e provoca, são esses pecados que provocam a ira de Deus. E é exatamente isso que diz no verso 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Quando você peca, você se afasta do plano original que Deus tinha para a sua vida. Sabe o que você faz quando você vive constantemente na prática do pecado? Você está dizendo basicamente para Deus: ei Deus, a maneira como você projetou a vida para ser vivida, olha, eu não estou nem aí. Dane-se. O jeito que eu escolhi é um jeito muito melhor. Eu sei o que é melhor para mim. Eu estou pouco me importando se você é o autor da vida. Se você planejou as coisas pensando em todas as possibilidades erradas. Eu sei o que é melhor para mim. É isso que você diz quando você está envolvido com constância na prática do pecado. Você sabe mais que Deus. Isso provoca, irmãos, a ira de Deus. O autor da vida, Pai cheio de amor, cheio de graça, que projetou as coisas de uma forma tão maravilhosa para ser vivida com seus filhos que por vezes querem viver na rebeldia. Isso provoca a ira de Deus. E haverá um dia, que Deus é um Deus cheio de amor, e é muito bom a gente falar isso, porque essa é uma característica de Deus mesmo. Deus é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, mas a gente não pode esquecer de um outro atributo de Deus, é um Deus cheio de justiça. E sabe qual que é a esperança de nós cristãos? Não é que nós temos atos morais que no último dia, no dia do julgamento, que haverá um dia do julgamento, a Bíblia fala sobre isso, que nós, com os nossos atos morais, vamos poder chegar e dizer assim: Deus, eu fui cristão, eu fiz tudo isso aqui, então eu mereço a salvação. Não é isso. Pelo contrário, todos nós, por mais que nós nos esforcemos moralmente, a gente sempre vai tropeçar. Somos falhos, somos pecadores. Mas o que vai nos redimir no último dia? Se Cristo é ou não o seu Senhor. Cristo é o seu Senhor. A gente vai poder dizer: ei Deus, a justa ira que deveria cair sobre mim agora, porque eu me rebelei contra o Senhor, Jesus pagou lá na cruz. Eu vou poder dizer isso? Que pela fé eu acreditei que Jesus pagou por isso, e isso me dá agora acesso e permissão para estar com Ele em comunhão eterna. Porque os cristãos, eles só vão ser aceitos por Deus por conta dessa graça, pela fé nessa graça. A fé de que o Filho nos tornou limpos, puros, com alguém destinado a viver a eternidade com o nosso Pai. Então ele vai falar no verso 8 e 9, como a gente leu, um conjunto de outras características esperadas: abandonar a ira, indignação, maldade. É triste saber que, vamos parar um pouquinho aqui antes das características, saber que às vezes tem não cristãos que parecem se importar mais com essas coisas. Você já parou para ver isso? Eu sei que é graça de Deus comum, mas às vezes tem gente que se preocupa demais com isso, tomar cuidado com a ira. Quanto mais nós, irmãos, como somos cristãos, a gente sabe que a gente vai falhar, e eu não estou falando que a gente não vai falhar, não é esse o meu ponto, mas deve haver um esforço de abandonarmos a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente em falar e não mentir. Porque senão o que vai diferenciar a gente do mundo?
que vai diferenciar? Se você tem uma linguagem parecida, e aqui eu não estou falando de você ser o religioso, né, dentro da sua faculdade, tal, não estou falando disso, mas ter linguagem, lutar por isso. Então, um cristão verdadeiro, ele vai ser afetado por essa graça. E ele vai automaticamente afetar outras pessoas, ao ponto delas olharem e perceberem que houve no nome delas. Tem uma história que eu estava vendo recentemente, de um homem chamado Agostinho de Hipona. Talvez alguns de vocês conheçam ele, um dos grandes teólogos do primeiro século. Tem uma história muito interessante da conversão dele, porque ele foi convertido com 40 anos de idade. E aí então, ele se depara andando pela rua com aquela mulher que outrora, em outro momento, foi amante dele. E aí quando ele se depara com aquela mulher, ele começa a andar mais rápido. E aí a mulher, Agostinho, Agostinho. E aí ele ignora a mulher e começa a andar mais rápido. Agostinho, sou eu, Agostinho, sou eu, Agostinho. Aí ele chega e fala assim, pois não sou mais eu. Essa história me chamou muita atenção. E aí ele sai. Decorrência, ele deixa lá. Entendimento, irmãos. Não sou mais eu. E aquele lá, aquele Agostinho lá, ficou para trás. Não sou mais eu. Tem um compromisso com Deus. Tem um compromisso com Jesus. Eu fui restaurado, eu fui renovado. Ele me deu paz com Deus. Agora, como diz o verso 9, eu me despi do velho homem. Eu troquei as vestes. Olha a linguagem que Paulo diz. Você trocou as vestes. Ó, aquela veste lá. Alguém chega do trabalho. Depois de tomar aquela ducha, né? O que você quer fazer? A gente geralmente chega do trabalho e quer tomar ducha. Você veste a mesma roupa que você estava na rua. Faz sentido isso? Nenhum. Talvez para os jovens façam, né? Talvez para os jovens façam. Eu não fazia, né? Jogava a bola, chegava para os meus pais. Não, mas estou limpinho. Limpinho o quê? Vai tomar seu banho, vai trocar essa roupa. Né? Mas não faz sentido. Desculpa, jovens, dizer isso, mas não faz sentido. Para alguns, né? Tem alguns bem cheirosinhos. Não faz sentido. Então é exatamente essa linguagem que eu falo, vocês têm que trocar. Está sujo, está imundo. Isso aí não é roupa mais para se vestir. Ficou para trás. Agora revistas. Coloque outras roupas, as roupas novas, as roupas puras, a roupa sem mancha. Uma vez que somos escolhidos, é o que ele fala, então a gente pode se revestir. E aí ele fala, você pode se revestir de tais características: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Eu posso dar suporte às outras pessoas, eu posso perdoar, porque sou alguém que está numa nova veste, tem uma nova veste. Eu posso lutar para ter essas características. De novo, talvez você olhe para tudo isso. Será que eu posso? Será que eu posso? Fé, irmãos! Eu posso lutar para ter essas características. E é interessante porque revestir, a gente já estudou sobre isso em outros momentos. Todas essas características são características de Cristo, né? Você vê aqui, ó, humildade. Cristo era alguém com compaixão, com bondade, com mansidão, com paciência. Todas essas características de Cristo. Eu posso, como diz no verso 14, aprender a amar, revistas do amor que eu era. E aí vamos continuar no verso 15, a gente está quase acabando. Verso 15 ao 19, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se você tivesse ouvido isso aqui, você ia chamar o Paulo de... Ô Paulo, você está demais, hein? Você não está colocando uma expectativa muito alta, não? Talvez alguns aqui poderiam pensar
claro que sim. Mas ele fala, olha, nós precisamos lembrar disso. Que nós temos paz primeiramente com Deus. Os cristãos têm paz com Deus. Somos chamados para viver então nessa paz, como membros de um corpo. Somos chamados, e aí ele dá um conselho para que a gente possa avançar na nossa missão, que é que a palavra habite em nossos corações, que a gente ensine e aconselhe a outros, e também que a gente cante hinos a Deus. Olha, eu sou imensamente agradecido a Deus pela liderança da igreja. Vejo o conselho, vejo irmãos também da liderança da igreja em casa. Eu sei que a gente pode avançar, crescer de uma forma geral, sempre tem que a gente pode crescer, mas eu sou imensamente agradecido por boa parte desses irmãos que têm dado o suor para, de fato, aconselhar as pessoas. Mas quando Paulo ele chama membros comuns a ensinarem e aconselharem outras pessoas. Ele não está falando com liderança, ele está falando com homens e mulheres que fazem parte da igreja, do corpo, são membros. Irmãos, vai ficar pesado se só uma parte estiver buscando ajudar e se engajar no ensino e no aconselhamento. Eu sou alguém que aprecio bastante a psicologia, sou estudante de psicologia, aprecio bastante o trabalho dos irmãos, CNV, que mais? Tem palestra de coach, que não esses coach falsos, não, os coaches que seguram mesmo. Eu sou super a favor da gente assistir isso, a gente buscar essa ajuda externa quando necessário, mas eu sinto que às vezes tem determinadas dificuldades ou problemas que a gente poderia facilmente ajudar um ao outro, facilmente aconselhar um outro, facilmente ensinar o outro. E a gente, deixa pro outro lá, ou finge que não vê. E aí um irmão é obrigado a ir para a psicologia. De novo, eu não sou contra, mas às vezes para resolver coisas que são tão simples, que não são de ordem psicológica, são de ordem espiritual. Aonde que psicólogo precisa dar conselho espiritual? Não é a função da psicologia dar conselho espiritual, mas às vezes a gente, por falta de engajamento, deixa de ajudar os nossos irmãos. Precisamos nos levantar, irmãos. Precisamos entender que essa é uma tarefa de cada um de nós. Nós podemos sim buscar, se a gente, talvez você olhe e me quer, mas eu não tenho sabedoria, eu não sei aconselhar, eu não sei ensinar. Irmãos, precisamos que a palavra, como a gente leu, habite ricamente em nossos corações antes. Precisa habitar. Como é que você vai aconselhar? Como é que você vai ensinar se a palavra não está habitando no seu coração? Então, primeiro, se você quer avançar nesse estágio, habite a palavra de Deus em você. Busque sabedoria através das Escrituras, para que você seja capaz de aconselhar outras pessoas com toda a sabedoria. E aí seja em várias áreas, seja na criação de filhos, seja na área de casamentos, seja na adolescência. São tantas as áreas que nós, com a busca pela palavra, nós podemos nos engajar para ajudar os nossos irmãos. Amém, irmãos? E se esse é o seu caso, se você percebe uma desconexão entre isso, você é alguém que está talvez anos aprendendo, anos sendo discipulado talvez e ajudado por alguém e não te incomoda mais o fato de você continuar só recebendo. Meu desejo é que você possa avançar e progredir, pedir ajuda a Deus, forças nas suas orações a Deus, para que Ele te dê fé, para acreditar que Deus pode te tornar alguém que venha se engajar e ajudar outros também nas necessidades. Amém, irmão? Verso 17, estamos realmente finalizando agora. Verso 17 a gente já leu, mas eu vou reforçar de novo. Tudo o que fizerem, seja em palavras, sejam em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aí no verso 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês
estão servindo. Então, como cristãos, nós somos chamados a tudo que nós vamos fazer, a gente fazer para a glória de Deus. Então, não ache que existem coisas que são mais espirituais e menos espirituais em algumas coisas, não. Você tem que entender que em todo o ambiente que você está inserido, existe um aspecto espiritual sendo envolvido. Então, se você deixa de lavar a sua louça, faça bem feito. Eu tenho pensado muito nisso, até porque foi uma coisa que eu fiquei pensando nessa semana, enquanto eu estava preparando. Rapaz, né? Tudo que fizer, passa de todo o coração. Tem aquela louça que eu estou lavando ali, fazer com o maior cuidado. Desafio, irmãos. Desafio pessoal. Mas eu sei que cada um de vocês talvez tenham outros desafios, talvez até mais sérios do que esse que eu comentei. Mas o desafio realmente é esse. Tudo que fizermos, a gente precisa se esforçar para fazer de todo o nosso coração. Entendendo que tudo isso, o fato de eu ser excelente, desde você tocar uma música, desde você estar na recepção, desde lá do seu trabalho, do seu tempo, você ser honesto, você lutar para ser um bom funcionário. Eu lembro porque quando eu era chefe também, de um pequeno grupo, quando estava trabalhando, eu lembro como, às vezes, eu pegava alguns funcionários meio à toa, assim, sabe? Quando eu dava uma saída, ele voltava a trabalhar do nada, assim. E eu ficava pensando, puxa, se um cristão está engajado com Deus, ele não teria esse tipo de atitude. Ele entenderia que o trabalho dele, tudo que ele está fazendo ali, não é para o chefe, é para a glória de Deus. Ele sendo excelente, ele está fazendo isso não só para receber um sustento, mas é porque isso reflete, pode refletir algo para a glória de Deus. Então pensemos nisso, seja na família, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, qualquer ambiente que você estiver inserido, pense, eu preciso lutar para fazer isso para a glória de Deus. Um grande pregador e teólogo chamado Dr. Bart Lloyd Jones, ele diz uma seguinte frase: o maior método de evangelismo que a igreja possui é o seu testemunho. Esse é o maior método de evangelismo. Testemunho precisa ser de boca, isso eu acredito que é explícito nas escrituras, mas também precisa ser acompanhado de vida. Esse é o maior método que a gente pode ter. Se você estuda a história da igreja, você vai observando isso. Várias pessoas, não só os evangelistas que foram lá ordenados para sair em missão, que influenciaram outras nações, mas homens comuns, homens na sua vida diária, no seu trabalho, nos seus ambientes, falavam sem parar da palavra de Deus, do amor, de como eles estavam sendo afetados. Então, de novo, irmãos, para que a gente consiga exercer todas essas coisas, também testemunhar um pouco dessas coisas, antes a gente precisa ser afetado pelo amor de Cristo. E aí, não vamos ler, mas Colossenses capítulo 4, ele termina com uma série de indicações, você depois pode ler com mais calma, no verso 2 ao 6, falando para que nós pudéssemos nos esforçar para se dedicarmos em oração, para que a gente esteja alerta, para que a gente seja agradecido, para que a gente procure proclamar os mistérios de Deus, buscar sabedoria. Então ele dá uma série de outras indicações que você pode ver. Se você não é cristão, meu convite a você essa manhã é: olhe para Jesus. Olhe para Jesus, olhe para o que Ele fez. Conheça um pouco mais a sua história. Conheça um pouco mais do que a gente tanto diz que é Ele amou, Ele amou, Ele amou, como Ele me amou. Conheça um pouco mais a história da cruz, a história da redenção, que a gente chama do Evangelho, que é a boa notícia. Então meu convite a você é: conheça um pouco mais de Jesus. Deixe seu orgulho de lado. Talvez você seja alguém que tenha tentado lutar por anos sozinho. E o convite que Deus faz é: ei, eu posso te ajudar a lutar. Eu posso transformar a sua vida. Eu sou o único capaz de fazer isso. Eu sou o único capaz de dar esperança aos corações quebrantados. Eu sou o único. Se o seu coração está assim, se você está assim, meu convite a você é: conheça um pouco mais as Escrituras.
E por fim, que a nossa fé, irmãos, a nossa esperança, ela possa estar no nosso Deus. Amém? Andemos com fé, andemos confiantes daquilo que Deus nos tornou, que assim, como eu falei, iniciei a introdução falando que existe ainda um número grande de pessoas que se declaram cristãs, mas que na prática não estão exercendo bem esses papéis, que a gente possa lutar com Deus, abrir o nosso coração, pedir fé, pedir espiritualidade, para que de fato nós possamos ter o cristianismo que se engaje em todas as áreas, para que a gente marque as pessoas na nossa volta e nos nossos ambientes. Amém? Então é isso, irmãos. Muito obrigado. Eu vou terminar com uma oração e também com um aviso depois. Tá bom?